Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje, sendo o Dia dos Pais, eu gostaria de refletir sobre essa figura, né, chamada de pai, né, porque eu considero essa figura uma figura má, né, muitas das vezes má, né, de maldade, né. Por que que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque quando você fala de pai, você está falando de um reprodutor, de um macho reprodutor, né? Em primeira análise, é isso. Aí depois vem todo o contexto cultural, né? O cara que cuida, etc. Enfim, mas por que que eu acho o pai uma figura má, né? Justamente porque você colocar uma pessoa no mundo, né? Você ser responsável por colocar uma pessoa no mundo, né? Tendo a consciência de que você está colocando alguém aqui para viver experiências, né? Às vezes boa, mas muitas das vezes também ruim, né? Colocar uma pessoa no mundo sabendo que ela vai estar disponível aí para as doenças, para as guerras, né? Sabendo que ela vai viver num mundo onde tudo se disputa na briga, na pancadaria, na guerra, né? Ou seja, quando você coloca uma pessoa no mundo desse jeito, né? Você está assumindo uma responsabilidade sobre a existência de alguém num mundo complicado, né? Então, quando você faz isso por motivações, você gera filho, você é pai por motivações individuais e egoístas, como muitos pais fazem. Por exemplo, muitos pais geram filhos apenas para cuidarem deles quando eles estiverem mais velhos, ou então para poder ajudar economicamente na família. Isso são motivações egoístas, individuais, porque você não planejou a vida daquela criança, né, daquele adulto, você simplesmente cuspiu ele no mundo, né, sem dar oportunidade, sem abrir portas para ele, já deixar portas abertas para quando ele vir, né? Então, quando você assume o papel de pai, você gera um filho, coloca um filho no mundo, né, com toda essa consciência, né, você minimamente é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, né? Porque você não pensou que aquela pessoa que você está criando é uma pessoa que vai querer liberdade, vai querer consciência, né? Vai adquirir consciência, liberdade. Então ela vai querer às vezes ser livre, não vai querer cuidar de você quando você estiver mais velho. Ela não pode estar errada por isso, né? Então você gerar um filho só por isso é errado. Talvez ele não vai querer trabalhar na empresa de sua família e enriquecer sua família, né? E você gerar um filho para questões econômicas, para enriquecer mais, também é errado, né? É mal, né? E quando você vai ver a figura do que representa os pais, né? Mitologicamente falando, né? Religiosamente falando, você vê que a figura de pai que é apresentada, né? Que a tradição defende, né? Como modelo religioso de Deus, por exemplo, é pior possível, né? Justamente por quê? Porque você tem na figura de pai como Deus, que deve ser modelo de presidente, né? Como pai, como político, né? E de pai de família, no caso você tem uma família, né? O modelo que você tem que seguir padrão que é de Deus, ele é o pior possível, porque o Deus na figura de pai, né? Dentro dos textos bíblicos das religiões, são os deuses que criaram os seres humanos, ou seja, os seus filhos, apenas para trabalhar para eles, para alimentar eles. E quando esses seres humanos pecavam e erravam, né? Ou seja, eles eram punidos com mais trabalho, né? Assim foi com Adão e Eva, por exemplo. Né? Deus criou eles apenas para cuidar de plantar alimentos e animais para Deus, que os alimentos e animais eram de Deus, né? E da sua hierarquia lá, que aí vem reis, sacerdotes, soldados, né? Que tem nome de anjo dentro dessa mitologia, né? Deus cria os seus filhos só para trabalhar, né? Para enriquecer ele, né? E quando eles pecam, ele pune ele com mais trabalho, né? Então, uma vez Jesus perguntou para os discípulos, falou para os discípulos dele assim: qual é o pai, né? Qual é o homem que o filho lhe pedindo pão, ele lhe dá pedra, né? Aí eu respondo: é o próprio Deus na figura de pai, ou na figura de um pai familiar, né? Na estrutura familiar, ou de um presidente na estrutura política, né? Por quê? Porque é aquele que faz o filho apenas para trabalhar para ele, né? E quando o filho erra, ele pune o filho com mais trabalho, né? Como o rei Salomão disse, né? Deus dá trabalho para os pecadores. Para aqueles que agradam a Deus, esses pecadores têm que acumular e juntar e dar a riqueza deles,
Ou seja, a figura de pai dessas pessoas dentro da política é o presidente que, quando o povo tendo fome, tendo miséria, lhe pede Bolsa Família, né? Ele lhe dá trabalho, ele lhe dá pedra, ele lhe dá corte de verba, né? Redução de gastos, né? Que ele chama de gastos. Ele dá trabalho, ele é o Renan Santos, por exemplo, né? Esse é o pai, exemplo na imagem e semelhança de Deus dentro da política. É o presidente, o prefeito, seja o governante que for, que age dessa forma, né? Dentro da religião, né? É a mesma coisa, né? Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, ele lhe dá uma pedra? É o pai que faz o filho apenas para trabalhar para ele, para aumentar a renda na sua família, como uma mulher mesmo disse aqui no meu bairro uma vez, né? Que os pais dela, na época dela, só geravam filhos para trabalhar para eles, para aumentar a renda, né? É o pai que dá pedra para o filho que lhe pede pão, é o pai que não pensa no futuro daquela pessoa que está gerando, que cria ele de forma e com motivações egoístas, individuais, cria o filho apenas para cuidar dele quando ele estiver mais velho, né? Sem nenhum livre-arbítrio, nenhuma liberdade, cobrando isso dele, inclusive, né? E você vai ver que o exemplo de pai, dentro do padrão, inclusive, da religião, é esse. É o pai que o filho, tendo fome, lhe pedindo pão, ele dá trabalho. E quando o filho erra, ele dá mais trabalho, né? Que é o que os políticos fazem hoje na figura de pai do presidente. Cortam gastos da educação, né? Dos programas sociais, para construírem mais presídios, para colocar lá aquele que eles chamam de pecadores, para dar a eles mais o quê? Trabalho. E aquelas pessoas estão roubando, mortas de fome, justamente por quê? Porque o que elas produzem, sendo trabalhadoras, sendo escravos, sendo pecadores, eles produzem para, né, ajuntar e amontoar para essa classe dominante que deixa eles pobres, que se diz que está lá em nome de Deus e que recebe a riqueza, o fruto do trabalho deles, a mais-valia do trabalho deles, né, em nome de Deus, digamos assim. Então, essa é a figura de pai, né? Então, eu não posso comemorar o dia de um cara que reproduziu, colocou a minha pessoa no mundo sem que eu nem queria ter nascido, certo? Nem queria ter nascido. Então, essa é a figura de pai que a sociedade apresenta. Esse mesmo presidente Renan Santos hoje, que disse, né, agora usa discurso religioso como se fosse religioso, ao mesmo tempo que já disse que era ateu, para controlar as pessoas religiosas, que também não é pai, e agora está desejando o Dia dos Pais hoje. Pior ainda, dizendo como esses pais deveriam agir, e ele nem experiência de pai é, porque ele não é pai. Então, assim, tá querendo ensinar o padre a rezar a missa, né, digamos assim, aquele ditado, né? Então, eu não comemoro o Dia dos Pais, porque o Dia dos Pais, para mim, né, é um dia triste. É o dia de uma pessoa que colocou filho no mundo, muitas das vezes por motivações individuais, pessoais, né, egoístas. E tem aquele que ainda é pior, que não tem nenhuma dessas motivações. É o cara que você pergunta a ele por que ele teve filho, e ele diz para você apenas assim, porque eu quis. Ou seja, não pensou que o filho dele poderia viver num mundo completamente louco, maluco, né? Um mundo complicado, que poderia se envolver em situações complicadas, ter doenças complicadas. Não pensou em nada disso. Só teve um filho porque ele quis ter um filho. Sabendo que é responsável por alguém estar vivendo uma das piores experiências possível, justamente por quê? Porque ele é vítima de uma relação sexual. Então o cara sabe que ele está gerando um filho para sofrer no mundo, o filho dele vai sofrer no mundo, porque esse é o mundo real, bem-vindo ao mundo real.
E quando você pergunta a ele por que ele teve esse filho, ele diz que porque ele quis. Ou seja, não se importa com a vida do próximo, com o que ele vai gerar na vida do próximo. Porque quando você gera uma pessoa, você está gerando uma pessoa que vai viver todo tipo de situação nesse mundo. Colocar um filho no mundo não é uma brincadeira, gerar outra pessoa não é uma brincadeira. Ah, e se a humanidade acabar? Meu filho, o mundo não precisa da humanidade para continuar. A humanidade é só um detalhe do mundo, da vida, da natureza. Aí você me pergunta, Tielão, por que que todos os pais, né? Por que que todos os pais e as mães fazem isso, né? Só apenas geram filho, né? Porque essa é a função reprodutiva deles, né? A natureza não está querendo, não está se importando se você vai se agradar da vida ou não. Ela vai perpetuando a espécie. Mas o papel do pai, inclusive no meio do mundo animal, né? Sempre foi meter o pé. O cara faz os filhotes e mete o pé. A mãe que às vezes fica caçando para poder alimentar os filhotes. Sabe por que isso acontece? Porque nem dentro dos animais, nem dentro dos seres humanos que são seres racionais, há um código de ética, de comportamento, de programação, de como ser pai, imposto pela própria natureza. Por quê? Porque essas figuras são construídas, de pai principalmente, são construídas culturalmente. E o que nós temos de representação de um pai padrão perfeito no mundo religioso e mitológico, na sociedade política e religiosa que nós vivemos, é o Deus que cria o filho apenas para trabalhar para ele. E quando o filho erra e peca, ele lhe dá mais trabalho. Isso no pai religioso, no pai presidente, é o pai que o filho, precisando de Bolsa Família, precisando de renda básica, precisando de programas sociais, tendo fome, tendo desespero, lhe pede Bolsa Família, lhe pede pão, ele oferece trabalho, corte de renda, corte de gasto, né? Ou seja, ele oferece uma pedra. E dentro da família tradicional, também é o pai que gera o filho por motivações individuais, pessoais, egoístas, ou para cuidar dele, ou para enriquecer a família dele, sem pensar no futuro da criança, nas experiências que ele vai viver, que ela vai viver. Justamente porque todos esses pais, a imagem desses pais, desse pai perfeito, é justamente um Deus que não está nem aí para a vida do seu filho, um pai que não está nem aí para a vida do seu filho, seja na presidência, seja na família tradicional, seja na religião. Em todos os casos, o filho serve só como objeto para trabalhar, para enriquecer o pai. E quando o filho se revolta, e ele chama isso de erro e pecado, ele dá mais trabalho, né? Como o próprio Renan disse na figura de presidente, que deveria ser um pai da nação, mas ele é o pai que dá pedra quando o filho tem fome. Em vez de dar Bolsa Família, aumentar o salário, não, vai reduzir os gastos, reduzir o salário, vai construir mais presídio, para colocar essas pessoas que recebem Bolsa Família, porque aí são vagabundos, aí eles não vão dar trabalho, para eles juntar e enriquecer nós. Mas eles só tão pobres, olha para você ver a hipocrisia, né? Só tão pobres porque trabalham para enriquecer você.